Olá, bom dia, tudo bem? Shabbat Shalom, que a paz do Senhor Jesus, no seu dia, no sábado, esteja com você, na sua casa, com a sua família, e que a gente possa aqui passar um pouco de tempo tomando do nosso tempo, investindo do nosso tempo no estudo da Palavra de Deus, no estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sei que você deve estar estranhando, estamos assim num cenário diferente hoje, não temos a condição de fazer no estúdio, tivemos que adiar o estúdio hoje por um problema técnico. Vocês já devem ter observado na semana passada que a gente teve alguns probleminhas técnicos durante a transmissão. Estamos resolvendo, esperamos que na próxima semana possamos estar novamente transmitindo lá do estúdio, mas não vamos deixar de estudar a lição da Escola Sabatina, como fazemos todas as manhãs de sábado, especialmente para você que está na sua casa, que não pode ir até a igreja, mas que quer ter um momento de intimidade com a sua igreja, a igreja do Juviver, a nossa igreja. E é por isso que a gente grava esse programa agora, para que você possa ter esse contato. Não deixe de ter esse contato, que você se envolva com o estudo da Palavra de Deus. Nessa semana estamos começando a lição 2 do livro de Josué, e o tema da lição é Surpreendidos pela Graça. É impressionante como Deus sempre começa a história do seu povo, sempre se envolve com o seu povo através da graça, né? O livro anterior de Deuteronômio já se observava essa realidade, e agora a gente vê isso também no livro de Josué, como a gente vê na realidade por toda a Bíblia, né? O verso dessa semana: pela fé, é sempre pela fé, nunca são pelas obras, ou nunca é pelas obras, é sempre pela fé que Deus conduz o seu povo, e o verso diz, Hebreus 11:31, pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E aí a gente vai estudar o que está no capítulo 2 do livro de Josué, que é o objeto do nosso estudo durante esse trimestre, né? A história, inclusive, não sei na Bíblia de vocês, mas na minha Bíblia diz espias mandados a Jericó e Raabe, né? Vamos orar? Vamos orar para começar o nosso estudo? Feche seus olhos, então, aí onde você está, e vamos orar ao Senhor. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pelo dia de sábado, o dia da paz, o dia do descanso, o dia de comunhão contigo, com a nossa família. Nos ajuda, Senhor, a viver esse dia de uma forma tranquila, de uma forma adequada àquilo que o Senhor pretendeu, para nos restaurar, para nos renovar, para nos deixar, Senhor, trazidos novamente ou levados novamente até diante de Ti, até o trono da graça, para que possamos desfrutar da Tua presença. Nos abençoa enquanto estudamos estas palavras que vamos ver agora, ilumina nossa mente, ilumina nosso coração. É o que nós te pedimos, é o que nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Lá, logo no primeiro dia, no sábado, né, algumas observações interessantes a lição nos trouxe. Vou destacar duas aqui. A primeira: Israel recebeu uma segunda chance de entrar na Terra Prometida e Josué levou essa missão a sério. O povo passou 40 anos no deserto, o povo não entrou na Terra Prometida como originalmente Deus tinha programado, como originalmente Deus tinha prometido para eles, por causa da dureza do seu coração, por conta da sua resistência em fazer a vontade do Senhor, e colheram os resultados desta desobediência, né? E isso já é um grande aviso para nós, né? Quanto mais tempo estivermos distantes da vontade do Senhor, mais tempo continuaremos no Egito virtual, né? Nesse Egito que a gente está vivendo hoje, nesse mundo confuso que a gente está vivendo hoje. O povo do Senhor, assim como peregrinou pelo deserto, né? Saindo do Egito em direção a Canaã, nós estamos aqui peregrinando também no deserto desse Egito virtual, desse Egito espiritual que a gente tem vivido hoje, mas continuamos caminhando, e esse é o segredo, é não parar, é continuar caminhando em direção à Canaã celestial, que está cada vez mais perto e cada vez mais perceptível aos nossos olhos. Um segundo destaque que eu faria, que está muito importante aqui nesse primeiro dia, é que a graça de Deus tem infinitas possibilidades de nos surpreender. Nós nunca temos a exata dimensão daquilo que Deus é capaz de fazer. A gente sempre coloca limites naquilo que Deus pode fazer. Mas o nosso Deus é um Deus de graça, um Deus de amor, de misericórdia infinitas, né? Estão muito além das nossas expectativas, está muito além daquilo que nós podemos pensar, né? O apóstolo Paulo vai dizer: aquilo que a gente ainda não viu, aquilo que a gente ainda não ouviu, aquilo que a gente ainda nem sentiu no nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para as pessoas que o amam, para nós que andamos no seu caminho, para nós que queremos estar no caminho do Senhor. E aí no segundo dia, no domingo, desculpa, vai falar dessa questão da segunda chance, né? Que o nosso Deus é um Deus de segunda chances. E aí nós passamos ao texto bíblico lá em Josué, no capítulo 2, no verso 1, vai dizer assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo:
andai e observai a terra em Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Se repete aquilo que já tinha acontecido com Moisés e com o povo que saiu do Egito lá a primeira vez, né? Só que dessa vez, em vez de irem 12 espias, dessa vez vão 2 espias para visitar a terra. E eles vão à casa desta mulher, né, de Raabe, que a Bíblia, repetidas vezes, quando faz a citação dela, vai dizer que ela era prostituta. Né? E isso de um lado, é um descritivo muito intenso daquilo que está acontecendo, de um lado, é um descritivo que para nós até é chocante daquilo que está acontecendo, mas por outro lado é algo de esperança a ser colocado no nosso coração, né? Porque este Deus que nós conhecemos através da Bíblia é este Deus que vai salvar uma prostituta, né? Que se importa com uma prostituta, que se importa com alguém que está completamente ao contrário da sua vontade, com alguém que está completamente desviado da sua vontade e que talvez esteja cometendo daqueles pecados que são na nossa percepção humana, pelo menos, né, os pecados mais visíveis, mais perceptíveis, mais escandalosos, talvez. Né? A gente sempre coloca os pecados sexuais, infelizmente, né, nós fazemos isso porque Deus não faz essa diferenciação, mas nós colocamos os pecados sexuais em uma caixinha diferente. Né? Parece que eles são muito piores do que tudo aquilo que a gente faz. Então, se a gente faz uma mentirinha, ou se a gente fala mal de alguém, ou se a gente é grosseiro com alguém, isso é um pecado menor. Né? A gente coloca numa caixa assim de pecado, entre aspas, né, de pessoas normais, né? Mas se são pessoas que cometem pecados sexuais, né, adultério, homossexualidade, né, essas coisas que é a Bíblia quem vai definir que são coisas estranhas à vontade de Deus, aí a gente acha que isso é mais grave. Para Deus não é assim, né? E a história aqui demonstra isso de forma muito clara. Porque Deus estende a sua graça, a sua misericórdia para esta mulher, né, numa terra extremamente ímpia. Né? Você tem que imaginar que este local onde Raabe vivia, né, essa Canaã onde Raabe vivia, esse povo cananita no meio do qual Raabe vivia, era um povo extremamente ímpio. Esta questão da prostituição para este povo talvez fosse o chão de fábrica do que eles faziam. Né? Eles eram assassinos, eles eram pessoas que sacrificavam os seus filhos aos deuses, né? Eles eram pessoas completamente perdidas do ponto de vista de a gente olhar para esse tipo de atitude e falar assim, não tem mais o que fazer com isso, né? É como quando a gente olha para, quando a gente ouve essas notícias, né, de que determinado indivíduo foi preso, que ele já cometeu dezenas de crimes, né, crimes violentos, e ele às vezes é filmado no momento de ser mais uma vez preso, e ele vai falar assim, é assim mesmo, né? Eu vou continuar fazendo isso, porque para nós, na nossa perspectiva humana, a gente olha para isso e fala, não tem mais o que fazer. E era isso que a gente estava tendo aqui neste povo de Canaã, até porque Deus foi quem definiu isso. Né? A própria Bíblia vai dizer que este povo chegou, quando ele é falado um pouco antes, ele é dito assim, que ele ainda não chegou na medida da sua iniquidade. Vocês lembram dessa expressão que a Bíblia contém? E agora a gente está num cenário de pré-execução de juízo contra eles, né? Porque de fato eles eram um povo extremamente ímpio, passaram na nossa contagem bíblica, que passaram 400 anos num tempo de misericórdia do Senhor. Olha quanto tempo Deus deu para que eles se vertessem dos seus maus caminhos. E agora, na iminência da terra ser possuída pelo povo de Deus, né, e de ser executado o juízo contra este povo ímpio, Deus manda os espias até lá e eles alcançam a casa dessa mulher, a casa de Raabe. E na casa de Raabe, imagine o seguinte, né? A gente deve pensar que esta casa não era uma casa comum, né? Era uma casa destinada à profissão de Raabe, né? Não era uma casa aonde talvez eu e você procuraríamos para nos esconder. Mas ela deveria ter ali uma dupla função, né? Tanto para servir a atividade profissional de Raabe, né? Mas como também como uma hospedaria, um local de passagem para os visitantes. E talvez eles não chamassem tanto a atenção estando naquele local durante o período que estivessem ali para fazer a observação da terra, para seguirem a vontade de Deus. Algumas coisas interessantes que a gente vê aqui na lição, né? O povo repetiria o fracasso na fronteira da terra prometida ou finalmente veriam a antiga promessa se cumprir. E aí a gente precisa aplicar isso para a gente, né? A gente precisa transferir esta ideia para a gente hoje, porque nós estamos olhando para um mundo onde todas as profecias estão se cumprindo, né? Onde a gente observa aquilo que Deus falou que ia acontecer, acontecendo. E a pergunta para nós é exatamente essa, né? Nós vamos continuar no limiar da terra prometida ou nós marcharemos, né, definitivamente em direção a ela? Ouvi esses dias e confesso que gostei muito da ideia, né? Um pastor de uma outra igreja dizendo o seguinte, né? A gente tem a mania de dizer que a igreja é um hospital
E de certa forma ela é mesmo, não quero desmentir essa ideia. Mas ele falou assim, na verdade a igreja é um exército do Senhor caminhando em direção à Terra Prometida. E a atividade militar, né, a atividade de campanha de quem está em guerra, e nós estamos numa guerra, uma guerra espiritual, né, uma guerra entre o bem e o mal, entre ir em direção à vontade de Deus e entre se desviar da vontade de Deus, né, o mínimo que a gente pode falar sobre isso. A gente está nessa guerra, e essa guerra é óbvio que ela tem os seus feridos, ela tem os seus machucados, ela precisa dos seus hospitais de campanha no meio do acampamento do Senhor. Mas o acampamento do Senhor é um povo de pessoas fortes, né, de pessoas não fortes por si mesmas, né, mas pessoas fincadas em Deus e que sabem para onde está indo e sabem que os ferimentos ao longo do caminho não são definitivos, ao contrário, são extremamente temporários, e o Senhor os curará a todos quando estivermos aonde Ele realmente deseja, quando estivermos aonde realmente é o sonho dele para cada um de nós. A lição ainda fazia uma segunda afirmação muito interessante, porque ele diz assim: Deus, em sua graça, oferece a todos a possibilidade de um novo começo. A gente tinha que ter essa ideia no coração todos os dias, né? Levantamos e falamos, Deus nos dá um novo começo. Ainda ontem ouvi uma música, uma pessoa que eu nunca tinha ouvido, e ela falava exatamente isso, né? Do milhão de vezes que Deus está ao nosso lado para começarmos de novo. Do milhão de vezes que Deus nos estende a mão para começarmos de novo e andarmos com Ele, né? Aí na segunda-feira o título da lição era Valor em lugares inesperados. E aí a nossa referência é a partir do verso 2 do livro de Josué. Vou ler um pouquinho aqui porque é muito bacana essa parte. Vamos lá. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens. Então foi descoberto, né? Está descoberto agora que os homens de Josué estão dentro da cidade. E aí ele diz: Eis uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe. E aí o primeiro local que a Bíblia faz referência, que estão já procurando esses homens, né? A gente não sabe de todo o contexto, mas a Bíblia narra esta parte, que foi direto a Raabe. Faze sair os homens que vieram. E aí a gente também pode conectar com aquela ideia de que ela tinha algo em referente à hospedagem, né? Então seria um local bem óbvio para receber pessoas de fora da cidade. Pois o rei de Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, Raabe, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse: É verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se fechado a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. E aí aqui há um pensamento interessante, né? A lição até aborda esta questão, né? Raabe mentiu, né? E aí a gente vai dizer que foi uma mentirinha para o bem, não foi uma mentira, né? E é curioso porque a palavra do Senhor nunca esconde os defeitos das pessoas, né? Nunca esconde os defeitos dos personagens bíblicos, né? A gente quando conta uma história, e às vezes quando a gente conta as nossas histórias, nós procuramos deixar de lado aquilo que a gente acha que não é muito bacana que as outras pessoas saibam sobre nós. Mas Deus, ele deixa de forma muito clara como é que age o seu povo, e a gente deve se espelhar nos erros do seu povo para evitá-los, né? Não para copiá-los, mas para evitá-los, né? E aqui ela faz uma mentira nesse contexto do que estava acontecendo. Talvez ela não tivesse outra opção, certamente ela não tinha outra opção para poder salvar aquelas pessoas, esses dois espias que estavam junto com ela, e ela adota. Mas a Bíblia em momento algum vai dizer que isso foi bom, ela só está narrando aquilo que aconteceu. Aí no verso 6 vai dizer assim: Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Deu certo. Ela falou algo, eles acreditaram nela e eles foram embora, né? Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Mais uma vez, agora Raabe, preocupada com o desenvolvimento dessa história com os espias. E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Vejam que curioso como a história de Deus ela é conhecida quando ela ocorre, né? Ela é conhecida quando ela impacta o coração dos seres humanos e Deus usa os seus instrumentos. Ela está falando aqui de algo que ela está ouvindo o que está acontecendo com o povo de Deus, e isso impressionou o coração de uma pecadora, o coração de uma mulher pagã, no meio de uma cidade, de um povo extremamente cruel, extremamente desviado do caminho do Senhor. Porque a vontade de Deus, realizada através de mim e de você, ela é capaz de impactar a vida de outras pessoas, e é isso que a gente está vendo aqui, é isso que a lição está nos ensinando, a Bíblia está nos ensinando. Tudo aquilo que fazemos,
tudo aquilo em que atuamos, tudo aquilo em que operamos e que chega ao ouvido de outras pessoas vai impactar essas pessoas de uma forma ou de outra, né? Jesus vai falar, né, que nós não devemos ser pedra de tropeço para as outras pessoas. E aqui está um exemplo. O povo realizou a vontade de Deus, realizou grandes obras, né? E quem estava em volta, aqueles que estavam em volta, sabiam que havia um Deus operando no meio deles. A configuração mudou, né? Deus não opera mais através de um povo específico, localizado, de um povo como nação, mas ele continua operando através do seu povo e através do que a gente chama hoje de igreja, né? Dessa reunião de filhos de Deus, em todos os lugares, aonde pisamos, Deus espera que nós sejamos essa referência. Para quem olha para nós, fala assim, quem que é o Deus dessa pessoa? Quem que é o Deus do Marcelo? Né? Olha o que esse Deus está fazendo na vida do Marcelo. Quem que é este Deus? Eu quero conhecê-lo, eu quero andar com ele. Né? E aí ele continua dizendo assim, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, veja como a notícia chegou, diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. E aí o verso 11 finalmente diz, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Né? Ontem ainda estudava o livro de Daniel, né? Eu comentei isso na última lição e repito hoje que a gente continua estudando o livro de Daniel, capítulo 3 e 4 ali com o Leonardo, né, meu filho, e a gente percebeu, né, como o rei Nabucodonosor, né, como aquele povo pagão e esse rei ímpio, né, esse rei também extremamente violento, né, como ele vai vendo através da história dos meninos fiéis de Israel, né, e especialmente através do menino Daniel, muito jovenzinho ainda, 15, 16 anos de idade, um adolescente, mas firme, né, na condução da sua vida nos princípios do Senhor, como aquilo impressionava o coração do rei, e como o rei, por 3 vezes, ele reconhece Deus, embora ele não tenha reconhecido Deus no seu coração, né, não tenha se convertido a Deus, isso vai acontecer só lá no capítulo 4, né, no final do capítulo 4, mas por 3 vezes, né, no capítulo 2 e no capítulo 3, Deus reconhece Deus como um Deus verdadeiro pelas coisas que Deus faz. Né? E finalmente no capítulo 4, essa percepção de Nabucodonosor deixa de ser intelectual para ser uma proposta, né, uma realidade de conversão, agora um coração convertido ao Senhor Deus. Né? Então a gente continua aqui, ó, no final ainda da lição dessa segunda-feira, né, valor em lugares inesperados, vai fazer a seguinte afirmação. Ao escolher o Deus dos israelitas, Raabe se tornou um exemplo do que poderia ter sido o destino de todos os habitantes de Jericó. Todos. Aí você fica pensando assim, mas esse povo matava filho. Matava filho. Mas esse povo barbarizava do ponto de vista sexual, por exemplo. É verdade. Mas este povo, e você talvez passe aqui o dia inteiro tentando imaginar tudo o que este povo fazia. E não era pouca coisa. Né? E Deus poderia ter estendido a sua misericórdia para todos eles. Aliás, não é uma novidade na Bíblia, né? Porque quando estudamos, por exemplo, a história de Jonas, né, com Nínive, isso vai acontecer lá em Nínive também. Jonas não queria nem ir até lá, porque Jonas sabia do quão pecaminosa era aquela cidade. E Jonas não acreditava que a graça de Deus pudesse transformar o coração daquela cidade, daquele povo ímpio, tão ímpio como este que a gente está estudando aqui. Mas a graça de Deus é algo que a gente não entende, a misericórdia de Deus é algo que a gente não entende, e ao um coração sincero se converter, como acontece com Nabucodonosor lá no capítulo 4 de Daniel, após ele passar por aquele processo de loucura que a Bíblia narra, aparece um coração convertido, né? Um coração rendido ao Senhor, que entende quem é esse Deus, que entende o que Ele está fazendo, que entende não só intelectualmente, né, as promessas do Senhor e aquilo que se cumpre na vida da gente, que a gente consegue enxergar a mão do Senhor atuando, mas também uma acepção espiritual, né, uma conclusão espiritual, um fechamento que só o Espírito de Deus pode fazer mesmo na gente, de que nós chegamos até essa salvação. A Bíblia agora vai dizer, e a nossa lição vai dizer, sobre o novo compromisso que aparece na nossa história aqui no estudo de Jericó e Raabe, né? E agora, a partir do verso 12, também vou ler, porque se você não lembrar de nada, eu sempre gosto dessa expressão, se você não lembrar de nada do que a gente está estudando aqui, né, e eu espero que lembre, mas a palavra do Senhor é aquilo que a gente não pode deixar de estudar e é aquilo que a gente não pode de maneira nenhuma esquecer. Verso 12 diz assim, agora, pois, jurai-me, agora começa este compromisso de Raabe com os espias, né? Nesse contexto de alguém que salvou a vida dos espias, porque
os escondeu na sua casa, os protegeu, né, da forma dela, claro, mas os protegeu dos soldados ali, das circunstâncias ali da cidade, né, do rei, e agora começa esse compromisso, e ela diz assim, agora, pois, jurai-me, vos peço que pelo Senhor, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Ela faz agora um pedido, ela reconheceu quem é Deus, ela entendeu quem Deus é, ela entendeu a história do povo de Deus, ela entendeu a intervenção de Deus na vida dessas pessoas, e agora ela quer essa intervenção também para a vida dela. Ela não está simplesmente barganhando. Isso vai ficar claro, inclusive, na sequência da lição, a gente vai ver depois quando a gente passa a estudar o capítulo 9, mas ela entende esta mecânica da salvação e ela aceita, acima de tudo, essa mecânica da salvação para a sua vida, e ela faz este compromisso, ela propõe esse compromisso para os espias, né? E aí continua assim, então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Eles aceitam a proposta dela, eles fecham com ela um pacto, uma aliança, não é, de salvação em torno daquilo que aconteceria na sequência, né, e daquilo que transformaria a vida tanto do povo que estava chegando, quanto do povo que infelizmente teria que sair dali da forma que saiu, por conta de não estarem alinhados com o plano de Deus. O verso 15 continua, ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Então agora ela dirige inclusive o que eles devem fazer para que eles não se encontrem com os guardas, né? Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. E depois tomareis, guarda esses 3 dias ainda na sua mente, no seu coração, porque tem algo interessante aqui. 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhes os homens, desobrigados seremos deste teu juramento. Eles ainda não estavam acreditando, né, que essa mulher realmente estava convertida e ao seu lado, né, depois de já ter salvo a vida deles, arriscado a vida dela, ela não simplesmente salvou a vida deles, né, ela arriscou a vida dela e a vida da família dela para salvar a vida deles. Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não reconheceres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. E agora aqui eles vão delineando o sinal da salvação que é colocado sobre ela, né? Se você for prestar atenção na história da Bíblia, você vai ver sempre de que há um sinal, né? E aqui há uma outra grande lição para nós, né? Esta história de salvação, ela tem uma narrativa, ela tem uma estrutura, ela tem um cenário, ela tem uma condição, ela tem um contexto, né? Mas a gente percebe detalhes, e a gente tem que prestar atenção nas histórias bíblicas. Eu não vou dizer que sempre assim, né, mas é importante que a gente também faça isso, né, prestar atenção nos detalhes das histórias bíblicas, olhando para frente, né, olhando naquilo que ainda vai acontecer. E aqui Deus está falando que na salvação desta casa, na salvação desta família, na salvação desta moça, né, Raabe, desta mulher, Raabe, os espias orientam que ela faça um sinal, que ela tenha um sinal, para que ela seja identificada como alguém que está protegida pelo Senhor, né? Porque na verdade não está protegida deles, né? Está protegida do Senhor, porque eles serão somente um instrumento que o Senhor utilizará para o juízo daquela cidade, né? E qual que é este sinal, né? Este sinal, no caso dela, é este adereço vermelho que deve ser colocado num local onde eles possam observar, para que eles não entrem na casa dela e não executem juízo contra ela e sua família, né? E quando a gente olha para frente, a gente tem que pensar a mesma coisa, né? Haverá um sinal que distingue o povo de Deus dos demais povos, que distinguem as pessoas que aceitaram a salvação, como Raabe aceitou a salvação neste contexto dessa história, aceitaram o valor da salvação, aceitaram o plano da salvação lá na frente, né? E a gente sabe qual que é esse sinal. Este sinal, para nós, é a lei do Senhor, né? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, diz lá o livro do Apocalipse. A gente sabe que tem um sinal que que diferenciará o povo de Deus, aqueles que seguem o Senhor no contexto dos últimos eventos, um sinal escatológico, né? Um sinal escatológico, um selo. A Bíblia vai dizer, em Apocalipse também,
que este é um selo, você vai lembrar da passagem que diz assim, não destruam a terra, Deus falando para os anjos, né, não destruam a terra até que nós selemos o nosso povo. Né? Então há um selo escatológico, há uma identificação escatológica ao povo do Senhor, isso é muito claro na Bíblia, e esta identificação escatológica é a lei do Senhor, e é a lei completa do Senhor. Não é a lei que foi mudada, não é a lei que foi subtraída em um dos seus mandamentos, não é a lei do mandamento esquecido, embora seja um mandamento que diz que nós devemos nos lembrar. Né? Então há um sinal para o povo de Deus, assim como havia um sinal para Raabe. E aí ela diz assim no verso 21, e ela disse, segundo as vossas palavras assim seja. Então os despediu e eles foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. E aqui tem outra lição muito importante para nós. Eles iam ficar ainda 3 dias, ela acabou de orientar, que eles iam ficar ainda 3 dias no meio, ali naquele contexto, né, escondidos, né, até voltarem, até retornarem e se encontrarem com Josué e o povo de Deus. Mas ela imediatamente, ela colocou o cordão que identificava a salvação no local aonde eles tinham orientado que ela assim o fizesse. E isso é uma lição importantíssima para nós hoje e segue uma outra lógica, uma outra condição bíblica muito clara para nós. Né? A salvação é hoje. Né? Deus está nos chamando para salvação hoje, a gente não espera para amanhã. Ela podia ter esperado para colocar, talvez no 3º dia, porque ela falou de 3 dias, talvez no 4º dia, porque ela pudesse ter calculado o tempo deles irem e deles voltarem, ou do 5º dia, do 6º dia, eu não sei, ela poderia ter feito alguma matemática, ela poderia ter pensado assim, eu posso continuar na minha vida como ela está, exatamente do jeito que ela está, até eles voltarem, né? Quando eles estiverem chegando aqui na porta da cidade, aí eu vou atar essa identificação na minha casa, mas não foi assim. Imediatamente ela aceitou a salvação e ela já preencheu a condição, ela já aceitou o sinal para a sua vida e ela obedeceu, né, para poder ser salva. É verdade que a gente não é salvo pelo que a gente faz, mas o que a gente faz é resultado de estarmos salvos. Né? Se estamos realmente salvos, nós começamos a mostrar essa salvação naquilo que fazemos. Esta lógica ela é absoluta, né? Ela não tem como ser relativa. Não adianta a gente achar que estamos salvos, mas a gente continua exatamente como éramos antes. Né? Não permitimos a atuação do Senhor em nossa vida para mudarmos. E finalmente diz aqui ainda, no final da lição da terça-feira, né, do novo compromisso, embora apenas Cristo possa nos remir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do pecado para obediência. Que eu acho que é um pouco do contexto do que acabei de afirmar. Embora apenas Cristo possa nos remir, a salvação é somente em Jesus. É nisso que nós acreditamos. É isso que a Bíblia ensina, que a salvação é um ato exclusivo de Deus, é um ato exclusivo da obra de Cristo, né? Possa nos remir da pena da transgressão. Mas, né, contudo, todavia, esta salvação que só Cristo pode nos conceder faz com que nós nos desviemos do pecado em direção à obediência. Acertaremos sempre? Não. Seremos sempre obedientes? Certamente que não. Estaremos sempre alinhados com a vontade do Senhor? Infelizmente não. Né? Isso, inclusive, nos custará, nos fará pagar preços, não preços do ponto de vista de perder a nossa salvação, talvez, né? Embora se a gente for nesse processo de forma definitiva, talvez ele não tenha volta, porque a gente, de pecadinho em pecadinho em pecadinho, de transgressão em transgressão em transgressão, daqui a pouco a gente já não consegue mais divisar uma coisa da outra, e estamos de volta ao velho homem e não ao novo homem que nasceu em direção à eternidade. Mas o fato é que se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, nós sofreremos menos, inclusive, aqui e agora, né? Porque a vontade do Senhor é boa, porque a lei do Senhor é boa, né? Ela é santa e ela nos traz um sentido de eternidade já aqui e agora, e seremos seres humanos mais plenos. Né? E aí aparece essa questão dos valores conflitantes, e agora a gente pula lá para o capítulo 9 de Josué, uma outra história interessante aqui, né? E a gente vai ver aqui, eu não vou ler agora a história toda, mas aqui vai narrar essa questão do povo hebreu com os gibeonitas, né? E aí você imagina a história de forma bastante resumida, né? Você depois pode ler aí do verso 1 até o verso 20. De forma bastante resumida, o que acontece? Essas pessoas têm a mesma percepção que Raabe.
elas também entendem o que Raabe entendeu, elas também percebem que há um Deus poderoso andando com um povo e que é inescapável, né? É algo absolutamente certo de que a cidade será dominada, de que o que Deus já havia feito, né, abriu o Mar Vermelho, o povo foi conduzido por Deus no deserto, o povo vai vencendo outros povos, e eles olham para isso e falam assim, esse pessoal tem um Deus poderoso que anda no meio deles, até porque a gente tem que ter essa concepção muito clara, né? Hoje isso está meio diluído, mas a ideia continua sendo a mesma, né? Mas eles tinham muito claro na cabeça deles o seguinte, né? Nós seguimos um Deus, e eles tinham o Deus deles lá, cada um deles tinha um Deus, e tinha Deus para todo mundo naquela época lá, porque o coração humano, a mente humana é formatada para ter um Deus, e se a gente não colocar o Deus verdadeiro neste lugar que está separado em nós para cultuarmos o Deus verdadeiro, a gente vai colocar um outro Deus no lugar, e todos eles tinham algum Deus, né? E, enfim, esta mecânica é comum nos povos do passado. E isso se transfere, né, de forma muito real nos nossos dias, porque talvez a gente não tenha deuses escancarados como divindades, como eles faziam naquela época. Mas a gente vai colocando outras coisas no lugar que a gente passa a cultuar como se fosse Deus também, às vezes sem perceber que esta é uma mecânica até religiosa e a gente acha que é algo apenas secular. Mas a verdade é que naquele tempo eles olhavam para esta, entre aspas, né, guerra de deuses, né? Então, se aquele Deus está fazendo isso, se aquele povo é tão vitorioso, se aquele povo é tão bem sucedido, é porque o Deus deles é mais forte do que o nosso Deus. Na verdade, não havia essa guerra de deuses, porque só existe um Deus, né? Existe só um Deus verdadeiro, um Deus criador, e as demais divindades que são acreditadas ou acreditadas pelo ser humano são invenções da sua cabeça para substituir o Deus verdadeiro sem que elas saibam. Às vezes isso está na moldura do grande conflito, isso é um plano do inimigo de Deus para nos desviar da vontade do Senhor, do Criador. Então eles olham para este povo que está está sendo bem sucedido, né, que está caminhando e está vencendo, e eles falam assim, o Deus deles é mais poderoso do que o nosso Deus. Isso já tinha chamado a atenção de Raabe, e Raabe escolhe a salvação. E agora a gente tem este outro cenário aqui com os gibeonitas, né, e agora os gibeonitas eles fazem algo para enganar os israelitas, né. Eles comparecem na presença dos israelitas, né, a história ainda vai dizer aqui, né, que eles colocam roupas puídas, né, roupas desgastadas, sandálias desgastadas, meio que para demonstrar que eles estavam ali peregrinando também, que eles não pertenciam àquele local, para poder fazer um concerto com os israelitas, né. E o Josué, como líder do povo, e a lição fala algo muito interessante, a Bíblia deixa esta realidade muito clara, que Josué não consultou o Senhor, né, ele fez essa negociação ali de imediato e ele não consultou o Senhor, e tem um resultado isso, né, porque ele foi enganado. Na verdade, eles eram um povo daquela localidade, eles estavam ali somente negociando porque eles queriam a salvação também, mas não a salvação para a eternidade, né? Eles queriam a salvação de não serem destruídos. E por isso usam também o artifício da mentira, como Raabe também utilizou. Mas agora, o que acontece na sequência, e a história vai dizer isso, o registro bíblico vai dizer isso, que eles acabam ficando cativos do povo de Israel e para fazer coisas básicas ali no meio do povo, para serem serviçais no meio do povo de Israel, como um resultado daquilo que eles escolheram. Eles poderiam muito bem ter reconhecido Deus. Eles poderiam ter muito bem se convertido a Deus, como Raabe fez, né? Raabe, a gente acabou de ver a história, ela reconhece Deus, ela se converte a Deus e ela quer a salvação que vem através do povo de Deus, como instrumento do povo de Deus, como instrumento de Deus naquela realidade que eles estão vivendo ali. E os gibeonitas poderiam ter feito exatamente a mesma coisa, mas eles escolheram um outro caminho. Eles escolheram o caminho de fazerem algo falso, né? Algo somente para se livrarem do efeito do juízo, né? Então, aqui a gente tem uma lição importante para nós, né? A gente tem aqui um ponto de interrogação importante a colocarmos na nossa cabeça, né? Nós estamos realmente andando com Deus porque nós queremos a salvação, ou nós estamos andando com Deus somente porque a gente tem medo do juízo? É uma boa pergunta para a gente fazer, né? Como seres humanos, a gente pode estar realmente se traindo. A gente quer esta salvação porque a gente, inclusive, quer levar essa salvação para outras pessoas. A gente quer essa salvação porque a gente vê no plano de Deus o melhor para nós. A gente quer essa salvação porque as promessas que temos do reino eterno, elas realmente elas enchem o nosso coração, elas derretem o nosso coração. Ou a gente está envolvido com as coisas de Deus, às vezes dentro da própria igreja, às vezes dentro das atividades da nossa comunidade, às vezes trabalhando, né? Só porque a gente quer se livrar
do juízo, só porque a gente tem como Nabucodonosor, né, falei um pouco antes aqui, como Nabucodonosor, a gente tem apenas uma impressão, né, uma conclusão intelectual de que a Bíblia é verdadeira, mas a gente não executa muito bem isso só porque a gente não executa isso porque a gente deveria estar convertido, a gente executa isso porque a gente está convencido, como Nabucodonosor, de que há um Deus, de que Ele é o Criador, e que eu não quero estar do lado errado da história. Essa é uma pergunta importante para fazer, porque assim, alguns de nós, né, eu também já falei isso repetidas vezes, e acho que é importante para a gente se situar, né, alguns de nós ficaremos pelo caminho, né? Nós não estaremos aqui quando Jesus voltar, né? Nós seremos acordados da sepultura quando Jesus voltar, mas muitos de nós estaremos aqui quando Jesus voltar, e não será um tempo fácil, né? Será um tempo desta iminência do juízo, né? E será um tempo de muita confusão, e aqueles que tiverem o sinal, né, não é o que acontece nessa história em particular de Raabe, como a gente acabou de ver, mas lá na frente, né, na conclusão da profecia bíblica, na conclusão de Apocalipse, a gente vai perceber que aqueles que tiverem o sinal do Senhor, tiverem o selo do Senhor e quiserem realmente estar alinhado com o Senhor, colherão as consequências desse alinhamento, né? A Bíblia é que vai dizer isso. E vai fazer toda a diferença lá na frente você estar convertido e não convencido. Por isso que a gente tem que fazer essa pergunta agora. E por isso que é hoje que nós, mais uma vez, como Raabe colocou naquele momento o sinal para ser identificada como alguém que estava aceitando a salvação, a gente precisa fazer as nossas conclusões hoje, né? Porque a gente quer, se a gente ficar por aqui, que a gente quer descansar salvo, mas porque se a gente for caminhando até o momento em que Jesus voltar, nós precisaremos dessa firmeza, desta convicção, desta certeza, né, de que estamos realmente do lado deles e que não estamos enganando, como os gibeonitas fizeram aqui, né? Diz aqui assim, ó, as notícias da libertação do Egito, bem como a vitória sobre Og e Seom, levaram Raabe e os gibeonitas a buscar uma aliança com Deus. Só que, diferente de Raabe, os gibeonitas recorreram a um subterfúgio, a uma manobra, a um engano, né? Não, diferente de Raabe, eles não enganaram os guardas, eles tentaram, através de enganar o povo de Israel, enganar o próprio Deus, e isso não é possível. Josué, e talvez essa seja uma lição muito importante para nós também, Josué deveria ter perguntado sobre a vontade do Senhor e evitado, assim, o engano dos gibeonitas. E, finalmente, a lição pergunta, e é uma boa pergunta para nós. Você já se encontrou em um dilema? Todos os dias, né? Acho que todos os dias estamos em dilema. Tentando conciliar dois valores bíblicos que parecem estar em conflito? Ou, na maioria das vezes, né, nós estamos, na verdade, fazendo uma comparação, uma racionalização entre os valores bíblicos e aquilo que a gente quer para a nossa vida aqui e agora. As coisas vão aparecendo no curso da nossa história, a nossa vida vai se desenvolvendo, são tantas dinâmicas, né, de família, de trabalho, de relações sociais, novas oportunidades vão aparecendo, novos cenários vão aparecendo, e Deus pergunta para a gente, você me consultou antes? Você consultou primeiro as suas convicções? Você consultou primeiro a palavra de Deus antes de tomar as suas decisões? Essas decisões que você está tomando, elas estão alinhadas com aquilo que eu planejei para você, através das instruções que lhe dei? Esse caminho que você está querendo seguir, ou que você está escolhendo, ou que você está avaliando, este caminho ele está alinhado com a vontade de Deus? Este caminho está alinhado com a decisão que você tomou quando você decidiu andar comigo? São perguntas que nós deveremos fazer, ou que nós deveríamos fazer, assim como Josué deveria ter feito antes de ter concedido aquilo que os gibeonitas estavam propondo, não é? E isso tem consequências. E, finalmente, a lição termina com essa expressão da graça surpreendente, e aí sim eu vou ler o capítulo 9, do verso 21 até o verso 27, na minha versão aqui vai dizer assim, ó, disseram-lhe, pois, os príncipes, vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Então eles ficam nessa condição de servidão ali no meio do povo de Israel. Chamou-os Josué e disse-lhes, por que nos enganastes, dizendo, habitamos muito tempo longe, sendo que vivíeis ou viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos. Veja a consequência da desobediência, né? A consequência da mentira. E dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué,
é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor, teu Deus, ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida por causa de vós e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Veja o reconhecimento que ele faz de que erraram por medo, mas que estavam vertidos, né, que estavam consolados, né, em andarem daquele jeito para serem salvos. Né. E o verso 26 vai dizer, assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel. E não os mataram. Quer dizer que se salvaram, né? No final das contas se salvaram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolheste. A lição vai dizer assim, né? Mesmo que o povo de Israel quisesse atacar os gibeonitas, eles não podiam fazê-lo por causa do juramento que eles haviam feito. O Josué não tinha como voltar atrás. O Josué, embora enganado, embora por um compromisso feito sem consultar o Senhor, mas um compromisso realizado, ele não poderia voltar atrás na promessa que havia feito, né, para os chefes da congregação. Então, segundo aqui o Antigo Testamento diz a lição, nós devemos ser prudentes antes de fazer um juramento e devemos manter o juramento, pois são virtudes do povo de Deus. Né? O voto feito por Israel permaneceu em vigor por muitas gerações. Aquilo que foi prometido, o compromisso que foi feito, a aliança que foi realizada, ela foi cumprida pelo povo do Senhor, mesmo muito depois de Josué. Suas ações teriam consequências eternamente positivas, mas somente por causa da graça de Deus, porque o povo foi salvo, mesmo nesta circunstância contraditória, mesmo com as consequências que eles escolheram em função das opções que fizeram, mas a graça de Deus nos atingiu, a misericórdia de Deus nos atingiu. Eu gosto de uma metáfora que diz o seguinte, né? A Bíblia vai dizer que nós somos vasos, né? E que Deus pode nos fazer vasos novos, né? Ele pode, tem uma música que diz, né, quebra a minha vida e faz-a de novo, né, eu quero ser um vaso novo, não é assim? É bonita a música, obviamente lastreada na Bíblia, né, a palavra de Deus. E esta ideia, né, de quebrar o vaso e fazer um vaso novo, né, Deus pode fazer esse vaso novo, mas Deus vai fazer esse vaso novo com o material que a gente entregar para Ele. Né? Por isso que é tão importante, né? Por isso que seria tão interessante se a gente entregasse a nossa vida a Deus o mais cedo possível, né? Que a gente andasse no caminho do Senhor o mais cedo possível, porque o barro estaria com mais propriedades, humanamente falando, claro, porque Deus, divinamente, Ele pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito, Ele vai renovar essa terra, assim como Ele criou do nada, Ele vai renovar essa terra, independente do material que Ele tiver para fazer essa renovação, e será a melhor terra, ainda melhor terra do que aquela que originalmente Ele deu. Mas eu gosto dessa ideia de pensar que Deus pega este barro que a gente está dando para Ele, né, e Ele vai agora atuar com esse barro que a gente está dando. A gente poderia ter dado um barro melhor na mão dele, né, mas o nosso coração duro, nosso coração gibeonita, a gente toma caminhos mais convenientes, talvez, não alinhados com a palavra dele, e acabamos colhendo os resultados dessas opções que fazemos e vamos andar com esses resultados, talvez, para o resto da nossa vida. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é estar salvo. Não importa se está sem uma perna, não importa se está sem um olho, não importa se está sem tantas coisas, né, que essa vida pode nos tirar. O que importa é estar salvo. O que importa é experimentar a graça e a misericórdia de Deus. Finalmente diz aqui, e eu grifei no final da lição, e a gente termina com isso, o Senhor honrou o fato de que os gibeonitas reconheceram a sua supremacia, desejaram paz em vez de rebelião e estavam dispostos a abandonar a idolatria e adorar o único Deus verdadeiro. Que essa seja a minha e a sua disposição. O Senhor nos honrará. Assim como Ele honrou os gibeonitas, Ele honrará a mim e a você, se nós reconhecermos quem Ele é, o Criador. Se nós desejarmos a paz em vez da rebelião. Se nós estivermos dispostos a abandonar os nossos ídolos. E não se engane, nós os temos, muitos. Se nós abandonarmos os nossos ídolos e nós adorarmos o Senhor. Que esse seja o desejo da tua vida, do teu coração, da tua família. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe este dia na presença dEle, o dia do sinal, o dia do selo do Senhor
que será a identificação do seu povo lá na frente. Já é hoje, mas lá na frente, quando as coisas se desarrumarem por completo, haverá um sinal que é o sangue de Jesus que pintou a nossa vida e nos mostrou a importância da sua lei na nossa existência, que a gente esteja grudadinho com Jesus, que só através dele vem a salvação, mas que a gente esteja grudadinho com ele, porque também a salvação que vem através dele nos dá poder para andarmos de acordo com a sua vontade. Que Deus, vou repetir, que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Semana que vem espero estejamos de volta com os nossos convidados no estúdio para estudarmos a próxima lição da Escola Sabatina, a próxima lição que é Memoriais da Graça. Vamos continuar falando sobre a graça. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, te louvamos pela tua palavra. Obrigado pelas lições que vêm através desta história do livro de Josué, desta história em particular de Raabe, desta história do Gibeonita, que sejam lições valiosas para a nossa existência aqui e agora, que a gente aprenda com esses personagens, com esses contextos, com essas ocorrências, com esses fatos que a Bíblia registrou, que a gente aplique isso na nossa vida, aplique isso na vida da nossa família, para que nós possamos estar alinhados contigo na perspectiva de andarmos em direção à eternidade. Fica conosco, guarda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.